Olá, eu sou a professora Alana Carvalho e estou aqui participando da Semana Pedagógica Montshot 2023. Eis que vos trago um tema bastante pertinente para você, professor, gestor, profissional da educação, de uma maneira em geral, que trabalha com professores, sejam em formação, seja na assessoria, seja até mesmo conduzindo os trabalhos desses profissionais. Vamos conversar um pouquinho hoje a respeito da avaliação da praxis docente. Como avaliar quem sempre avalia? Bom, se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, você pode acessar, aqui embaixo está o meu endereço das redes sociais, @profa.alana, e aqui também está o link do meu currículo Lattes, tá? Seja muito bem-vindo a essa conversa e espero que seja muito proveitoso para todos vocês que estão aqui comigo. Vou aumentar um pouquinho a minha tela para que vocês possam desfrutar aí dos slides e do que eu preparei para vocês. Bom, quando a gente começa a pensar, a refletir sobre como pode ser a avaliação do professor dentro dessa perspectiva da praxis, nós precisamos fazer uma trilha de conceitos e entendimentos. Então, no primeiro momento, a gente vai pensar o ser professor. Como é que a gente pensa esse profissional? Como é que a gente pensa essa pessoa que também é um profissional dentro de um contexto, de um escopo maior de prática? Então, nós vamos começar com as características e especificidades da profissão docente. Depois, nós vamos caminhar para a avaliação propriamente dita. Então, de que forma a avaliação se relaciona a estas tais características docentes? E, por fim, eu trago para vocês algumas diretrizes norteadoras para uma avaliação da praxis docente. Esse caminho, essa propositiva, essa reflexão é fruto do meu trabalho de doutorado, é fruto do meu trabalho de tese. E aí eu convido vocês também a olharem esse trabalho com mais carinho, com mais afinco. Vou deixar os links e o QR Code aqui para que vocês possam ter acesso a todo esse compilado teórico e também de campo que eu fiz aí para pensarmos essa avaliação da praxis docente. Vamos lá? Bom, primeiro, para a gente pensar o ser professor, nós precisamos, então, de algumas características, de algumas especificidades que vão alimentar esse ser professor. Então, a gente perpassa pelo perfil docente, perpassa pela atividade propriamente dita desse professor e também pela sua profissionalidade docente. Vamos saber um pouco mais de cada uma dessas categorias? Profa, por que eu preciso saber dessas categorias e por que eu preciso saber refletir sobre elas, né? Como isso impacta no meu trabalho? Então, você que trabalha com professores, seja em formação, seja assessorando, seja na parte técnica, você precisa entender que esse sujeito tem características próprias, que são subjetivas e que são conduzidas para a sua seara de prática, que seria então a escola, a sala de aula, os momentos de formação, os momentos de trabalho aí com a aprendizagem de outras pessoas. Então, quando você olha para esse sujeito, ele é um sujeito de saberes, ele é um sujeito de um perfil que é individual. Por mais conteúdo similar que 2, 3, 4 professores tenham, o seu perfil ele conduz a uma singularidade deste indivíduo dentro dessa profissão. Então, o que eu quero dizer com isso? Cada professor é único. A sua forma, o seu contexto, a sua experiência, a sua expertise, as suas relações, inclusive aquelas que ele faz de transposição didática, suas relações de conhecimento também são subjetivas, são individuais. Então, para a gente avaliar esse sujeito, para a gente até acompanhar esse sujeito, a gente precisa pensar nessas características. Então, vamos começar pelo perfil docente? Bom, no perfil docente, nós temos aqui, então, a pessoalidade, a espacialidade
e a profissionalidade. Todas essas categorias que eu estou trazendo para você aqui da Semana Pedagógica da Montshott são categorias que foram advindas aí da minha tese, tá? Da minha pesquisa. Então, vocês estão notando aí, né? Vale, de onde que a prof tirou isso, né? Então, é uma autoria própria e vocês também podem ter acesso às minhas referências lá dentro do arquivo da minha tese, que eu vou compartilhar com vocês o artigo que foi publicado, tá? Bom, então dentro do perfil docente eu trago 3 subcategorias, que seriam a pessoalidade, a espacialidade e a profissionalidade. Então, quando eu penso na pessoalidade, eu estou pensando ali quem é aquele sujeito, qual a sua faixa etária, qual o seu gênero, qual a sua etnia, e isso vai dizer muito do seu contexto realmente pessoal, histórico, né? Na espacialidade, eu preciso olhar para a formação acadêmica desse sujeito, quanto tempo ele já atua, e em que nível de ensino ele atua, né? Quais são as funções que ele elege como suas funções de trabalho, suas funções de docentes, né? Suas atividades, a sua forma de se certificar-se como esse profissional, né? O seu envolvimento pessoal. Muitas vezes o professor ele espera um reconhecimento externo, ele não se reconhece de cara como professor. Então, muitas pessoas que terminam o curso de licenciatura das diversas áreas, ou mesmo da pedagogia, eles têm essa sensação de que eles só vão realmente ser professor quando eles tiverem ali um certificado, uma chancela, né? E esse certificado muitas vezes vem com a assinatura da carteira de trabalho, vem com a assinatura de um contrato, vem com a assinatura de um concurso público. Então, essa certificação é uma forma de reconhecimento externo da sua profissão. Então, esse espaço que o docente ocupa, muitas vezes, é um espaço que não necessariamente ele está voltado ali simplesmente para a sua formação acadêmica, mas é importante ele ter uma formação acadêmica específica naquilo que ele está ensinando, né? E além de ter uma formação acadêmica também que privilegie essa transposição didática, que privilegie esse perfil pedagógico do professor. Muitos professores se tornam professores ao longo da carreira e são professores que são bacharéis em uma área específica do conhecimento, e aí eles sentem a real necessidade de uma formação continuada, e aí buscam uma especialização em didática, né, em metodologia do ensino, etc. E isso computa para quê? Para a espacialidade desse sujeito, né, como ele se vê enquanto docente e qual é esse perfil docente, tá? E aí muito da espacialidade também está relacionada a envolvimento pessoal do professor. Então, muitas vezes o professor diz, bom, para eu ser professor, eu tenho que amar, né, crianças, eu tenho que amar estar em sala de aula, né? Então, esse envolvimento pessoal que traz muitas vezes a questão do compromisso, da dedicação, da responsabilidade, do amar mesmo estar em sala de aula. Então, esse envolvimento pessoal, ele também traduz essa característica da espacialidade. Então, é uma forma que o docente ele tem para se descrever, né? Então, o docente ele se reconhece ao mesmo tempo em que outros reconhecem a sua valia. E aí, dentro desse reconhecimento que é mais social, dentro desse reconhecimento que é mais externo, está também o campo da profissionalidade. Então, dentro da profissionalidade, você tem um docente que ele está ali se relacionando ao compromisso diário de estar naquela função, naquela atribuição, há um compromisso ético dentro da profissão, há um compromisso social, né? Nós sabemos que o professor, ele é um ator que reverbera em vários segmentos da vida do sujeito. Então, ele basicamente não está só para passar o conteúdo, né? Ele está para fazer a diferença na vida de várias pessoas. E essa diferença não é que ele vá para casa da pessoa fazer uma diferença lá, né? Não, mas essa diferença é na forma como ele aborda, nas relações que ele traz para a sala de aula, nas propositivas de atividades que muitas vezes pode envolver ou não a comunidade escolar. Então, essa
relação, esse compromisso ético e social estão imbricados aí na profissionalidade do professor. E perpassa também pelas suas competências, obviamente, e também pelas suas condições de trabalho e da carreira profissional. Então, a profissionalidade é uma outra categoria dentro do perfil docente que vai ocupar-se de trazer não só esse reconhecimento pessoal do professor que ele cria ali na espacialidade, mas também esse reconhecimento externo. Então, como você traduz-se competente, né? Então, geralmente, muitas vezes, a gente traz isso como? Com uma avaliação, né? A gente traz isso com uma observação, a gente traz isso com uma possibilidade de melhoria para a prática que vai perpassar ali por um exame, né? Que vai perpassar ali por uma observação externa. Então, esse limiar das competências, das condições de trabalho também na carreira profissional, perpassam a profissionalidade docente e precisam, de alguma forma, imbricar-se no processo avaliativo. Pois o professor, ele só consegue atuar se ele tiver condições para isso, né? E muitos professores, eles fazem as suas condições, né? Quando o trabalho, ele muitas vezes é insalubre. Então, nós temos um contexto a nível brasileiro que nos entrega uma sala de aula, cadeiras, um quadro e crianças ou alunos, né? E um apoio ali, um suporte de livro didático. E o que nós fazemos? Né? O que nós podemos fazer para investir realmente no processo de aprendizagem dessas pessoas? Então, as condições de trabalho interferem e também a forma como a carreira é vista e a forma como a carreira é valorizada, não só no âmbito do país, mas também no âmbito pessoal para o professor. Vale a pena eu crescer na minha carreira? Né? Então, isso envolve o campo da profissionalidade, consequentemente do perfil docente. Uma outra categoria é a própria atividade em si. Então, os professores, eles trazem que eles só são professores porque eles organizam o ensino, que trata do planejamento, do desenvolvimento aí da aula, que eles possuem um modo de ser, de operar a partir de uma didática, de uma pedagogia. Então, tem-se aí os atributos pedagógicos, né? Eles interpretam o ensino e, a partir dessa interpretação, eles mobilizam situações de aprendizagem. E eles também têm saberes ambientados. Então, esses saberes ambientados são aqueles que o professor foi construindo ao longo da sua carreira e que também ele foi adquirindo ali na sua formação, em formação continuada. Então, os saberes ambientados são aqueles saberes em que o professor ele vai dizer, bom, eu fiz isso na turma tal, mas nessa turma não foi muito bem. Então, eu aprendi isso na formação, mas para transpor para os meus alunos eu preciso disso. Então, essa categoria da atividade docente também perfaz como nós entendemos o professor. Né? Então, vejam só, que não é só chegar na sala de aula e passar uma informação. Existe todo um conjunto de saberes e de conhecimentos que precisam ser considerados. Né? E, por fim, passamos pelo perfil docente, pela atividade docente, e agora a profissionalidade docente, que ela diz respeito à formação propriamente dita do professor. E essa formação, que muitas vezes é a formação continuada, porque a profissionalidade ela faz parte da construção do percurso desse profissional. Então, essa profissionalidade ela é construída e muitas vezes essa formação continuada, ela também não é avaliada, né? Então, é interessante, é importante que a gente dê esse voto, né? Não só de confiança, mas também de maturidade em interpretar o valor das formações continuadas que nós temos trazido para os nossos professores, né? Não só como uma avaliação de satisfação, mas como uma avaliação que traz essas características do próprio professor. E aí, na profissionalidade docente, nós temos algumas dimensões que participam dessa formação, né? Que são as dimensões coletivas, profissionais e também organizacionais. Essas dimensões ancorei muito, né, do que eu trago aqui para vocês, nas citações do professor Nova, que é um pesquisador de Portugal, né, que ele traz o teor e a importância de uma formação continuada para o professor. Então, quando você vai conversar com o professor, né, hoje aqui no estado do Ceará, de onde eu falo para vocês, nós temos um programa de formação muito forte, movimentado, né, movido pelos municípios, pelos estados, por instituições do terceiro setor,
que são formações que vão levar para as escolas projetos, né? Melhoria do processo de aprendizagem e também até mesmo valorização docente da sua carreira. Mas estas formações, elas precisam se adequar a essas dimensões compiladas a partir desses conhecimentos e desses saberes docentes. Então, essas dimensões, muitas vezes, elas não são vistas. Ou elas são vistas, mas a finalidade da formação incorre para outro caminho. Que a gente vai ver que também a finalidade da avaliação, ela pode incorrer por outro caminho, mas a gente precisa ter muito claro qual a finalidade da avaliação. E aqui eu trago para vocês, talvez num outro momento eu fale um pouco mais sobre formação continuada, mas eu trago para vocês a importância de termos uma finalidade da formação docente com objetivos claros de aprendizagem e construção de competências. Na dimensão coletiva da formação, nós vemos tanto os aspectos pessoais e sociais do crescimento do professor. Então, qual é o propósito? Quais são as estratégias? Quais são os resultados dessa formação? Né? Nas dimensões profissionais, nós temos fatores autônomos que servem para construir a profissionalidade, a própria profissionalidade do docente, do ser professor. Então, a sua identidade perpassa pela praxis e também pela própria formação. Então, na formação, o professor ele reflete para poder dinamizar, melhorar, atribuir valor à sua própria prática. Então, é ali na hora da formação que o professor ele vai se deparar com conceitos que antes ele não sabia desses conceitos e que ele expressa materializando em sala de aula, antes mesmo de saber estes conceitos. Então, essa dimensão profissional da formação, ela tem que ser percebida pelo professor para que isso faça parte, construa o processo, né, o caminho de profissionalidade desse professor. E também as dimensões organizacionais, que é a gente pensar qual é o caráter institucional desse agir docente. Então, essa formação, ela tem um espaço próprio, contextual, cultural, né? Como é que essa formação, ela está estabelecida? É uma formação da escola, é uma formação que o professor busca por conta própria, é uma formação, que tipo de formação é essa? Então, isso também perpassa pela profissionalidade docente, perpassa pelas características do professor, perpassa ali pelas condições de trabalho, perpassa ali pela valorização da carreira. Então, veja só, esses pontos estão todos alinhados, estão todos ligados, né, de uma forma muito contextual, e eu trouxe aqui separadinhos para que vocês pudessem pensar melhor sobre eles, tá? Então, passando do perfil docente, que a gente entende quais são as características, que a gente entende, né, que o ser professor, ele é um ator, ele é um profissional complexo, que vai desde o seu perfil pessoal, do seu entendimento da profissão, da valorização da carreira, né, da forma como ele se vê dentro daquela carreira, até ali a condução do trabalho propriamente dita, a instrumentalização do ensino, dos seus atributos didáticos pedagógicos e também dos seus saberes ambientados, até a sua construção de profissional, que perpassa pela profissionalidade, né? Na formação continuada e também nas dimensões dessa formação para a construção do seu perfil. Então, uma coisa alimenta a outra, né? Bom, e aí no segundo ponto, quando a gente trata especificamente da avaliação, eu preciso trazer para vocês 3 pontos muito importantes, que é o que é a avaliação, como a gente pensa a avaliação de desempenho e como a gente pensa a avaliação da prática, para que no terceiro momento eu possa trazer essa avaliação da praxis, tá? Então, calma lá, vamos lá. Quando a gente pensa em avaliação, o que vinha à nossa cabeça? Então, nós precisamos perpassar por 3 grandes ações, que é observar, julgar e decidir. Se você for lá no dicionário da Oxford, você vai achar justamente essa definição de avaliação. E ao longo do tempo, não cabe aqui nesse momento, né, mas em outro momento você pode dar uma olhadinha lá no meu YouTube, que eu trabalho ali com as dimensões e a historicidade da avaliação. A avaliação, ela sempre foi relacionada ao mundo educacional, né, para que a gente pudesse ver esse desempenho, para que a gente pudesse medir esse desempenho, para que a gente pudesse tomar decisões sobre esse desempenho, esse processo. E aí, quando a gente olha para professores, que a gente olha para a profissão de professores,
como é que a gente vê a avaliação? Já não é mais uma avaliação da aprendizagem, seria uma avaliação de desempenho? Então, será que a avaliação de desempenho ela cabe dentro da avaliação docente? Então, Toro traz aí para a gente que o desempenho nada mais é do que a ação ou conjunto de ações observáveis orientadas a um dado resultado. Então, quando a gente pensa na avaliação de desempenho ou na avaliação de pessoal, que está relacionada ali à administração de pessoas, a gente tem uma avaliação que muitas vezes ela está relacionada ao aumento salarial, à recomendação para promoção, à identificação para treinamento e desenvolvimento, há um feedback do desempenho, que é essa ação, que é esse comportamento observável, a identificação de pontos fortes e fracos dentro do processo, que interfere de algum modo ali o próprio plano de ação da instituição. Então, veja só, será que dentro de todas aquelas características que nós vimos anteriormente, a avaliação de desempenho ela é suficiente para avaliar o professor? Tá faltando alguma coisa aí, né, Alana? Porque quando a gente olha para a prática do professor, quando a gente olha para a atividade docente, quando a gente olha para o perfil do professor, as condições de trabalho, o contexto, ele não tem uma ação observável que possa ser mensurado ou avaliado num recorte espaço-temporal. Nós temos que ter uma valoração que concebe aí o reconhecimento dos saberes, dos seus atributos, da sua forma de pensar a profissão, não é mesmo? Então, como seria essa avaliação da prática? Né? Então, a minha pesquisa de doutorado foi justamente trazer para os professores uma proposta de avaliação que viesse da própria concepção deles de avaliação. Então, muitos deles, eu fiz a pesquisa em um município aqui do Ceará, e muitos deles já tinham avaliação de desempenho, mas eles diziam, Alana, isso não é suficiente, isso não traz valia para a nossa prática, né? Isso não traz valorização para nós e nem melhoria. Então, que avaliação seria essa que traria uma melhoria da prática do professor? Né? Então, pensando na avaliação da prática, tá? Vamos já chegar na avaliação da praxis. Essa avaliação da prática, ela precisava perpassar por um desenho, eu precisava ter um desenho de avaliação, ou seja, eu precisava perguntar aos professores que procedimentos seriam estes da avaliação, ela precisava passar por um esquema de valoração, então qual seria a referência da avaliação, qual seria, né, esse contributo da avaliação para o avaliado. E, por fim, o feedback. Como é que seria esse feedback olhando não só para o resultado, mas para a própria finalidade da avaliação? E foi aí, minha gente, que surgiu, né, e aqui é o terceiro ponto da nossa trilha, estamos concluindo, as diretrizes norteadoras para o quê? Uma avaliação da praxis docente. Então, quando a gente olha para o professor, não dá só para a gente parar na avaliação de desempenho. E aqui eu fiz um compilado de artigos que eu tenho aí, vocês podem depois terem acesso, né, dentro dessa palestra aqui nos links, ou vocês podem também me comunicar, me chamar, que eu entrego aí o acesso para vocês desse material. E aí, olhando para a avaliação do desempenho docente, somando a essa avaliação da prática que precisava acontecer para a melhoria do próprio professor, né? Essa avaliação que precisava ocorrer ali da sua tarefa em sala de aula, ali da sua condição de trabalho, do seu vínculo institucional, resolvi, né, trazer aqui com a ajuda aí dos autores, né, com a ajuda do Heidegger, com a ajuda do Aristóteles, conseguir trazer aí a avaliação da praxis docente. E aqui, quando a gente traz a praxis, a gente traz o sentido da prática dimensionada à ação e à atuação do sujeito como um espaço-tempo em que ele governa, que ele reflete sobre ela. Então, a avaliação da praxis é o que eu trago para vocês como proposta. Vamos lá, vê se você gosta dessa proposta aqui e se faz sentido para você. Então, fizemos o desenho da avaliação, fizemos a valoração e culminamos aí em diretrizes. Por que diretrizes, profa? Porque o instrumento, ele vai ser, né, oriundo dessas diretrizes.
Então, eu resolvi trazer as diretrizes porque quem for pensar em avaliação em algum momento de professores precisa atentar-se para essas características, precisa atentar-se para esse desenho de avaliação que emerge da demanda, dos anseios, das necessidades do próprio professor que está em sala de aula. Então, o meu recorte de sujeito foram os professores licenciados em pedagogia que atuam ali do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Bom, e aí, dentro dessa praxis, o que nós temos como desenho de avaliação? Nós temos o tipo, o período, a função, princípios e critérios. Então, quando a gente olha o tipo, pode ser uma avaliação da prática, culminando aí na observação, pode ser uma avaliação por agente externo ou pelos próprios pares, pode ser uma avaliação pela instituição escolar, seja o núcleo gestor ou pelos alunos, e pode ser também uma autoavaliação. Ela pode ser anual, semestral, mensal. Dentro dos seus princípios, ela precisa ter um embasamento legal. Por que ela vai acontecer? Né? Para que ela vai acontecer? Ela precisa ter uma contextualização institucional e do próprio professor, olha aí o perfil docente emergindo. Precisa ter um feedback colaborativo e representativo, até na forma como a formação vai ser gerida, né? O reconhecimento dessa profissão. Os seus critérios precisam retratar o docente em si, o seu perfil, a sua formação, as suas competências. Precisa tratar e retratar suas funções e atribuições, né? Quais são as ações na escola que são de sua responsabilidade, especificamente em sala de aula. E qual é a caracterização institucional, né, que emerge aí as condições de trabalho, as perspectivas formativas, a hierarquia escolar, as relações organizacionais e tudo mais que emerge aí dessa caracterização institucional. E esse embasamento, essa contextualização e feedback, né, trago para vocês aí como parte desse desenho que precisa ser orientado, né, não só do aspecto legal, pelos documentos que nos embasam, desde o Ministério da Educação até ali os decretos municipais, mas precisa ser também trazido aí pela própria instituição, né? Não só privada, mas a instituição pública também, como ela vê essa avaliação de desempenho, no caso, avaliação de desempenho específico, né? Que vai se somar aí a avaliação da prática, para que possa ser a avaliação de fato da praxis. E o processo avaliativo, ele precisa ser divulgado, precisa ser completo, né? Precisa ser justo e precisa dar publicidade das suas ações para que o professor ele possa realmente confiar nesse processo, né? E o professor seja consultado a respeito desse processo, se ele quer participar, se ele se sente à vontade, né? Se ele autoriza os procedimentos daquela avaliação. Então, sempre deixar muito claro o que vai acontecer, como vai acontecer, para que vai acontecer. Isso é muito pertinente para a própria participação do professor. E a sua contextualização é no sentido de possuir representação. Essa avaliação precisa possuir representação do núcleo gestor, dos alunos, né, da comunidade escolar, muitas vezes, que o pai também trabalha, o professor também trabalha com o pai, com a mãe, com a família, o responsável, não só com o aluno, né? Esse processo precisa ser conduzido por uma equipe multiprofissional, não só pelo gestor em si, né, como acontece na avaliação de desempenho muitas vezes, mas por outros profissionais que, direto ou indiretamente, estão relacionados ali a esse processo de ensino e de aprendizagem. E essa avaliação precisa considerar também a orientação pedagógica do professor, né? Que perfil pedagógico é esse de professor que nós temos? Quais são os atributos didático-pedagógicos dele que fazem dele ter uma prática X, Y ou Z, né? E a forma de feedback dessa avaliação, ela precisa ser orientada no sentido sempre da melhoria e do aperfeiçoamento da prática educacional. Então, o óbvio, né, que para esse feedback ele ser valorado, ser notado, ele precisa ser dado por um avaliador que tenha um conhecimento notável ali da causa, né? Essa avaliação precisa ser contínua, precisa ser processual, precisa trazer pontos positivos e pontos a melhorar, né? Nada de punitivo, e também permitir um diagnóstico das próprias dificuldades do professor e da sua ação docente, que podem ser sanadas aonde? Lá
na formação continuada. Como critérios e princípios, nós temos aí, já foi dito, né, o perfil, as ações, o desenvolvimento da própria instituição como critério, né, a orientação pedagógica do professor, os fatores internos e externos do seu trabalho em sala de aula, os critérios e parâmetros da avaliação precisam olhar para esse trabalho docente, para essas características e para esse contexto institucional, né? Como princípios, a avaliação precisa se utilizar de várias estratégias técnicas, ela precisa ser formativa, o seu feedback é, com certeza, indispensável nesse sentido. A avaliação, ela olha para a construção social dos sujeitos, ela olha para o seu contexto para que possa trazer melhorias. E sempre predominar aí os métodos qualitativos em detrimento dos quantitativos, por exemplo, no parecer avaliativo. E aí, para finalizar, nós temos a valoração da avaliação, que são em que medida isso vai pertencer ali ao ser professor, né? Então, dentro dos seus aspectos interpessoais e também institucionais. Então, vai servir para o professor como reflexão sobre a sua melhoria, tanto das características pessoais e profissionais, vai servir para o professor contextualizar a sua ação para direcioná-la, inclusive os demais atores nas relações interpessoais, com relação à sua sala de aula, ao seu discente, com relação à escola e à comunidade escolar, com relação às políticas educacionais. Então, isso vai ser valorativo dentro desse processo avaliativo. E, por fim, os aspectos institucionais, que seriam aí sempre diagnosticar para intervir. Então, com relação à sala de aula que ele está hoje, com relação à escola e à comunidade a que ele pertence, com relação à própria legislação e também as políticas educacionais que perpassam ali o âmbito da instituição em que ele está inserido, não só no sentido mais macro, mas no sentido realmente de intervenção na sua prática. E aí, gostaram desse momento? Gostaram dessa explanação? Então, vamos ler mais um pouquinho sobre ela? Se você gostou, se você quer se debruçar ainda mais sobre esta temática, sobre este trabalho que eu estou apresentando aqui para vocês de caráter inédito, vocês podem acessar aí esse QR Code ou o link, tá? E aí vocês vão ter acesso ao artigo Diretrizes Norteadoras para uma avaliação da praxis da praxis docente, que está lá na revista do INEP, tá? Eu sou professora Alana Carvalho e aí professora Ana Paula Ribeiro foi minha orientadora nesse trabalho, que está, assim, uma primazia, tá? Então, você que trabalha com formação docente, você que trabalha com profissionais da educação, especificamente professores, vale a pena você dar uma lida nesse artigo e incorporar à sua prática de feedbacks, de melhorias, uma avaliação que realmente sirva para a praxis desse profissional. Bom, lembre-se sempre, a avaliação ela sempre precisa servir a uma finalidade. E a avaliação do ser professor precisa ser encarada como um processo de melhoria contínua da praxis docente. Se ela não servir para essa melhoria, é melhor repensar o papel dessa avaliação. Muito obrigada por estar aqui comigo nesse momento. Me siga nas redes sociais, entre em contato comigo. Dá um Google em Alana Carvalho, com L e 2 N's, que você vai achar muito conteúdo lá sobre mim. E também me segue nas redes sociais, meu Instagram é @profa.alana, tá? Então, espero por vocês aí nas minhas redes sociais para a gente conversar mais e nos aprimorarmos ainda mais na nossa prática pedagógica, junto aos professores, à formação, à melhoria contínua desses profissionais e das suas atividades docentes. Então, beijo grande para você e até breve. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais.
uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é Práticas Inovadoras na Educação Infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.